Oi, gente, tudo bom com vocês? Vamos iniciar aqui essa live de hoje. Vamos falar sobre esse tema, trazer ferramentas, falar da intuição, do tarô. Gente, eu tô aqui com uma lâmpada, aquelas luminárias, só que eu acho que eu tô usando ela do jeito errado. Mas vamos continuar. Oi, Lenara, Arlene, gente, só espetáculos aqui nessa live tão maravilhosa de hoje. E é bom vocês estarem aqui, porque nós vamos falar mais sobre esse tema. A gente vai falar sobre intuição, sobre tarô. Eu vou trazer 4 ferramentas para auxiliar. Sânia, lindona, tudo bom? Que linda, gente, só alunos do curso de tarô. A Lene diz que está devagar. Como assim, Alene, devagar? Pra gente, pra eu entender melhor, o que você quer dizer com devagar demais? No curso, é isso? Então, pra gente entender mais o que é essa conexão, olha só aqui as minhas cartas lindas, meu tarô mitológico, que eu tanto amo e que me trouxe muito despertar, né, sabe? É uma coisa que eu percebi muito nessa cura com o tarô, porque o tarô ele traz muita cura, entende? Porque assim, o que acontece? São os arquétipos ali que se comunicam com você. E o inconsciente, ele precisa se comunicar. E ele, se não se comunicar de uma forma, vai se comunicar de outra, através de doenças, através de acidentes. Sim, nós atraímos nossos acidentes. Eu não falo que você é culpado, eu falo porque são energias que reverberam. Aquela pessoa que vem e desmerece o seu trabalho. Ah, sim, a Arlene está entendendo, só que vai no... Ah, perfeito, Arlene, perfeito. O nosso tempo é o melhor, né? Perfeito. Então, o que que acontece é que, como o nosso inconsciente ele tem que se comunicar com nós de uma forma ou de outra, ele vai criando situações, né? Pessoas que nos distratam, pessoas que nos tratam bem também é uma forma de comunicar. Mas quando a gente fala em questões de comunicar para o nosso bem-estar, ele pode trazer, por exemplo, uma doença para você acordar. Olha só, a Arlene disse que já colocou as cartas e foi o máximo. Uau, Arlene, que incrível! Se quiser colocar mais da sua experiência, eu vou agradecer muito a contribuição, tá? E aí o que acontece é que como o inconsciente ele tem essa necessidade de se comunicar, ele vai atraindo muitas situações. Quer ver um exemplo de como ele vai se comunicar com você? Você já viu que tem momentos na sua vida que tudo dá errado e você tá num lugar e naquele lugar todo mundo te trata com descaso? É sempre aquele tratamento de descaso, ou você só consegue cliente que desmerece seu serviço, ou você tá num lugar e todo mundo ali tá te desmerecendo o tempo inteiro, aquela coisa nojenta, difícil. E muitas vezes não, ele sempre vai fazer isso, por quê? Porque ele tá te alertando que é você que iniciou esse movimento. Arlene, que notícia linda! Olha só, já me renderam 200 pilas. Ai, que delícia! Gente, eu até arrepiei aqui. Porque assim, gente, meu foco, eu tenho uma paixão muito grande por missão de vida, sabe? Fazendo parênteses aqui, tá? Do que eu tava falando, e a Arlene contribuindo aqui, dizendo que ela já tá fazendo dinheiro com conhecimento do curso de tarô. Isso é lindo, gente, porque você fazer dinheiro com aquilo que você gosta, com aquilo que faz sentido pra você, fazer dinheiro com aquilo que a sua alma pede, isso é saudável. É isso que tira você da depressão, da manipulação externa. Quando a gente permite que os outros nos manipulem, é porque a gente não está na nossa missão de vida. Então isso é maravilhoso. E é você deixar essa energia do dinheiro. E é tão lindo isso que a Arlene está contribuindo para a gente. Olha só, foi muito em cima os acertos. E é tão lindo isso que a Arlene ela vai contribuindo para a gente. Porque muitas pessoas que jogam tarô, elas ficam muito no querer fazer de graça, levar o tarô para o nível só do coleguismo. E o tarô, ele é uma ferramenta muito sagrada, sabe? Às vezes as pessoas elas não têm noção de que energia que está por trás. Ou elas pensam que
é só algum espírito e nada contra, só que o tarô é Deus se comunicando com a gente. É, é muito monopolizada essa ideia de que Deus está só nas igrejas. Eu não estou aqui no espaço de criticar as igrejas. Eu respeito, eu venho de uma família católica, por muitos anos eu fui muito católica, cheguei a cogitar a hipótese de ir para o convento. Foi uma hipótese que eu levantei por muitos anos, né? Cheguei a estudar isso, mas eu vi que não era o meu caminho. Só que Deus ele não se comunica só nas igrejas, ele também se comunica em outras ferramentas e as terapias holísticas, cada vez mais elas estão trazendo essas ferramentas, como o tarô, os cristais, a radiestesia, a mesa radiônica. E aí, às vezes, até a pessoa ali que canaliza, ela não tem essa dimensão. Às vezes elas acham que não, que é alguma entidade, que é algum espírito, e pode ser. Mas até mesmo a entidade que vem até você, ela tem que vir em ressonância com esse Deus, em ressonância com o Criador. Exatamente, Arlene. Conselho de graça ninguém dá ouvido, tem que pedir. E vai muito além disso, sabe, Arlene? Porque você tem que respeitar a sua energia também. Respeitar a sua energia, investir em estudos, investir em terapia também, porque você está ali auxiliando o outro. E ter o seu tempo para poder se trabalhar, para poder meditar. Quem escolhe seguir o caminho das terapias holísticas tem que entender que meditação não é luxo, não é perca de tempo, é trabalho. É a mesma coisa, quem faz bolo precisa do fermento e deixar o bolo um tempo ali no foguinho, fermentando. E o terapeuta holístico, ele também precisa desse tempinho, descansar, meditar. Tem dia assim que eu atendo muito, trabalho muito e no outro dia eu já tô cansada. Então eu vou meditar, vou ficar tranquila. Teve uma época que eu fazia isso com muita culpa. Então eu precisava inconscientemente manifestar gripe, manifestar algum mal-estar para que eu pudesse descansar sem me sentir culpada. Hoje não, hoje eu vou, descanso, recomponho a minha energia. Por isso que o trabalho energético ele tem que ser cobrado, ele tem que ser valorizado, porque senão a pessoa que exerce esse trabalho ela começa a ficar muito exausta, muito cansada. Vocês podem ver, por exemplo, todo mundo conhece aquelas senhoras que ficaram anos servindo a igreja, então de segunda a sexta elas são professoras e no final de semana elas estão servindo na igreja. E elas são mulheres, você vê que elas têm um peso, sempre estão cansadas, ranzinhas, mal-humoradas, porque elas não se dão esse momento de descanso, de recompor essa energia, que é uma troca muito forte quando você se permite ser um canal. Então, por isso que é importante também você entender que é profissão, que é troca, que é o seu tempo que está sendo colocado ali a serviço do outro e também como um canal. E é muito isso que eu quero trazer para vocês. É você se tornar consciente desse canal que você é quando você tira cartas. Você é um canal entre alguma energia e é aí que é a questão. A que energia que eu quero servir? Eu me lembro até hoje de vir essa frase para mim, né? Eu estava muito perdida, sem saber se eu queria ou não seguir nas terapias holísticas, ou eu até pensei, ah, não, eu vou conseguir um emprego e vou deixar as terapias como uma segunda renda. Por quê? E no fundo, por que eu estava com tudo isso? Porque é uma missão, é uma responsabilidade. Quando a gente quer ser terapeuta e quando a gente escolhe, muitas pessoas, elas vão lutar com isso, mas a alma delas está pedindo, está falando, olha, você é terapeuta. Você é um terapeuta holístico, você veio para auxiliar os outros. Então, muitas pessoas, elas já estão sentindo esse chamado, só que o que impede elas de seguir esse chamado é uma resistência interna, porque em algum nível elas percebem a responsabilidade que é essa missão. E é uma responsabilidade muito bonita, e é bom você abraçar entender essas responsabilidades e entender que você precisa cuidar de si,
que você vai precisar estudar, que você vai precisar olhar para as suas questões, para que você exerça um bom trabalho e para que você entenda que o trabalho que você faça para o outro sempre vai reverberar em você, sempre. Porque qual que é o tipo de cliente que chega para uma leitura de tarô? Quando eu falo assim, nesse sentido, né? Nesse sentido de que eu sempre atraio alguém ressoante a mim. Porque existe a lei dos semelhantes que se atraem. E aí o que acontece? Eu vou atrair um cliente. Ou ele está angustiado porque ele está trilhando um caminho que eu já trilhei, e aí, se é a situação ideal, então é mais leve, né? A gente atrai esse cliente, então é leve. Você vai mostrando, você vai guiando ele e tal. Ou ele está trilhando um caminho que você também está trilhando, só que por você ser terapeuta, você está mais consciente disso e ele não. Porque o que gera angústia e sofrimento é quando eu não entendo aquilo que eu estou vivenciando. Se eu já estou consciente, mesmo que eu esteja num desafio, eu consigo ter uma leveza. Então, esse cliente ele traz isso, e aí, por máximo que seja uma dúvida sua, você também vai guiando ele, você vai levando. E existe uma terceira hipótese que é, ele traz uma resistência que você não sabe que você tem. É um caminho que você ainda não trilhou. E isso é lindo. Aí é nesse momento que você vai silenciar sua mente, que você vai ter a humildade. É claro que em todos os momentos é assim, né? Você vai ter a humildade de ser um canal entre o Criador e a pessoa que está ali. E aí o mais lindo é que aquela informação ela vai servir para você. Exatamente, Sânia. A pessoa que vem é a pessoa certa. Então a gente atrai sempre o cliente certo que a gente precisa, né? E que ele precisa também. É isso que eu trabalho muito com os meus alunos e com as minhas alunas. Porque elas ficam muito assim, mas eu fico insegura, e a minha leitura e tal. E por que isso acontece, gente? É como eu falei, cada carta, então a gente olha aqui para a carta, ela tem um significado arquétipo, né? Então a gente olha aqui o eremita, então o eremita ele já tem um significado em si, ele já tem, né? É uma carta que vai falar da sabedoria pela lei do tempo, da introspecção, de você confiar mais no tempo, de você saber lidar com a solidão para encontrar as respostas e tal. Só que para cada pessoa, ela vai ter um arquétipo diferente, ele vai ter um significado único. Então, se a pessoa ela sente na ressonância dela fazer tarô comigo, é porque ela precisa dos meus arquétipos internos, da minha interpretação para aquela. Se ela vai sentir com você, então é porque é dos seus arquétipos que ela precisa. E isso que é o fabuloso no trabalho de terapia holística, sabe? Independente da ferramenta que você usa. Mas aqui eu tenho essa paixão pelo tarô. Por isso que eu tô com um curso. Eu comecei, muita gente pedia e eu ficava assim. Aí depois na quarentena eu peguei um curso que eu já tinha e revendi ele no valor simbólico. E aí, só que como muita coisa aconteceu, né? Muita experiência interna. O ano de 2019 foi um ano muito interessante. Eu acho que para muitas pessoas que já estavam nesse ramo da espiritualidade, passou por situações bem desafiantes no segundo semestre. E eram situações essas para nos preparar para essa de agora. E aí algumas pessoas já se sentem mais inteiras, outras ainda se sentem um pouco fragmentadas, machucadas por algumas questões e tá tudo bem. Cada um no seu momento, está tudo certo. Mas o que acontece? De acordo com toda uma vivência que eu tive, eu decidi parar as inscrições do outro curso e estou iniciando um curso novo. E aí, esse curso novo, eu abordo mais profundamente essas questões. E aí, eu quero trazer para vocês hoje 4 ferramentas que eu estou utilizando com os meus alunos nesse curso para ativar mais a sua intuição. Ai, Arlene, estou compartilhando aqui para as amigas que quer. Ai, que bom, Arlene, linda! Gratidão!
Então, quais são as ferramentas que eu vou utilizar? E tem uma que eu vou fazer uma prática com vocês agorinha, tá, gente? Então, fiquem aí. Pega o aviãozinho, né? Que nem a Arlene falou que já tá compartilhando. E vocês também. Desse aviãozinho, compartilha com seus amigos, com as pessoas. Porque agorinha a gente vai ter uma prática. É uma prática, assim, bem rapidinha, mas muito gostosa. Que nós vamos ter no final dessa live, tá? Então, a gente vai indo para as 4 ferramentas. Então, quais são elas? A primeira é um processo de reprogramar as crenças. Então, por que é importante eu reprogramar as minhas crenças com relação ao tarô? E não só com relação ao tarô. No curso antigo, eu só trabalhei as crenças com relação ao tarô. No curso novo, a gente vai ter essa e vamos também as crenças de poder pessoal. Nós vamos trabalhar, hein? A gente já vai começar agora nessa sexta, mas vai ter uma aula bônus, que eu ainda não tinha contado para os meninos. Mas essa aula bônus vai ficar disponível para quem já adquiriu o curso e para quem adquirir ele até sexta-feira, tá? Que vai ter essa aula bônus. O que acontece com essa aula bônus? A gente vai trabalhar as crenças de medo do seu próprio poder. Então, o que impede a pessoa de interpretar o tarô? Então, primeiro, existem as crenças limitantes que a gente ouviu a vida inteira sobre o tarô. Ai, que tarô não é de Deus, que tarô... eu não preciso... Já viu que muita gente vira pra você, que tira cartas e fala assim, eu não preciso disso porque eu já tenho a Bíblia. E não é desfazendo da Bíblia, eu tenho respeito e tal, mas a gente que vive a espiritualidade sabemos que o sagrado também está em outros livros, também está em outros lugares. Então, só que muitas vezes essas crenças ficam muito fortes lá no inconsciente da pessoa. E aí a gente vai trabalhar essas crenças também, essas crenças religiosas com relação ao tarô. Mas existe um outro ponto que muita gente não percebe, que são as crenças em relação ao seu poder pessoal. E dá medo você perceber isso, que você tem essa capacidade de ter um poder ali, né? Quando você tira as cartas, existe um poder, porque você está se comunicando com o inconsciente, mas tem uma energia que é o próprio Criador que está ali com você. Porque eu falo isso por experiência própria. A gente não lê carta sozinho. Você pode ter o conhecimento, e olha que eu falo isso como alguém que estuda as cartas, que estudou as cartas, e sendo ainda o tarô mitológico, eu sou historiadora, né? Então é o tarô mitológico, a mitologia grega. Eu estudei isso na faculdade, eu ensinei mitologia grega quando eu era professora. E aí eu fui fazer a leitura uma vez, e na época eu não estava tendo essa reverência pelo tarô. Eu tava deixando... Eu não levava muito a sério certas questões, né? Tipo essa coisa de que é importante você ter um chale só para tirar as cartas. Faz isso, sabe? Tenha um chale só para tirar as cartas, pedrinhas para você tirar, isso é muito valioso, sabe? Reverencia isso. E na época eu tinha uma série de hábitos ali. E um dia eu fui tirar as cartas e as informações não vieram. E ficou pesado ali. É claro que se eu fizesse um esforço, eu poderia fazer uma leitura porque eu tenho conhecimento, mas fica pesado você ler. A Sânia diz, não fomos ensinados a utilizar nosso poder. E pior do que isso, Sânia, não é só não fomos ensinados, nós aprendemos a ter medo dele. Porque simplesmente não ser ensinado é tranquilo, né? Ah, se eu não aprendi, eu vou lá e aprendo. Eu vou lá e dou um jeito. Eu aprendo e tal. Mas nos ensinaram a temer esse poder. É um poder que a gente simplesmente não aceita ele por medo da punição, por não saber lidar com essa energia também. E aí você não acessa isso. Então é por isso que a gente vai trabalhar muito no curso essa questão do poder pessoal, né? De você ter coragem de olhar para esse poder. A segunda ferramenta que eu quero trazer aqui para vocês é o acesso à criança interior. Por isso que eu deixei de bônus o curso da criança interior. Eu tinha deixado ele
Ele ia ficar só semana que vem, mas eu tô prorrogando esse bônus. Por que que eu estou prorrogando ele? Porque eu sinto que é muito importante você conseguir se comunicar com essa criança. Você olhar para as feridas dela e conseguir entender as energias que estão ali presas em você, no seu passado, para que você possa fazer uma leitura cada vez melhor. Porque como que funciona? É importante você sutilizar a sua energia, sutilizar o seu campo. E quando eu estou muito cheia de energias dentro de mim, muito cheia de traumas, seja da minha infância, seja da época que eu era de épocas difíceis da minha vida, aquela energia vai ficando densa e aí o meu trabalho energético fica muito pesado também. Então, quando eu faço essa meditação da criança interior e no curso eu vou colocar tanto a teoria para você ter um embasamento, quanto exercícios práticos que você pode fazer com você e também auxiliar outras pessoas nesse exercício. Porque eu sinto que vai ser muito importante, né? É como eu disse, assim, esse curso de tarô, e eu confesso para vocês que ele é um curso, assim, muito forte, sabe? Ele é um curso onde eu tô me baseando muito na lei da generosidade, porque eu não tô cobrando o preço que ele vale. Ele valeria, assim, 5 vezes a mais do preço que eu estou cobrando. Mas é porque eu estou exercendo a lei da generosidade ao fazer esse curso. É um curso que eu estou muito confiante, muito grata em relação a ele. E eu escolho que muitas pessoas se sintam auxiliadas através desse conhecimento, que é um conhecimento muito rico. Então, a segunda ferramenta é esse acesso à criança interior. A terceira ferramenta é o acolhimento de si, que aí eu vou fazer um exercício com vocês agorinha. Por que que é importante? É outra coisa muito interessante que a gente nunca aprende. Você não aprende a confiar em você. A gente aprende, né, a confiar em Deus, mas de uma forma muito superficial. Porque existe essa ideia de que Deus, ele está lá fora, longe de nós. E aí, se eu fizer tudo bonitinho, de acordo com o que um líder lá da igreja falou, não de acordo com o que eu estou sentindo. Então, se eu fizer tudo muito bonitinho, aí sim que esse Deus que está lá fora vai fazer umas coisinhas para mim. Caso contrário, ele vai me punir feio. E aí você já entra num sistema de culpa aonde você se pune antes que esse Deus lá longe puna você. Olha que loucura, né? Só que na realidade, esse sistema dual é um sistema do Ocidente. Aquilo que eu sinto, aquilo que eu acredito, na minha experiência, é que somos um. Então Deus não está lá fora, Deus está em nós, Ele faz parte da gente. E se eu não confiar em mim mesma, eu não vou fazer uma boa leitura. Porque quando eu estou sendo um canal entre o Criador e o meu cliente, a minha energia ela está sutilizada. Então é eu fazendo também. Por isso que na hora que você abre ali o jogo, o que é importante você fazer? É você entendendo e falando, né? Vai vindo os insights, vai vindo uma fofoquinha e você vai construindo aquela comunicação tão rica com o seu cliente. Então é importante você estar com você. Esse é o passo mais importante de todos, porque se você não fizer isso, fica pesado a leitura. E não é só a leitura, qualquer ferramenta que você utilizar, se você não estiver com você, porque você é um ser humano. É lindo isso, né? Ao mesmo tempo que eu falo, você é Deus em ação, mas você também é humano. E aí a gente, por sermos humanos, nós temos um processo em que estamos começando a entender a diferença entre intuição e medo, entre intuição e infantilidade, aquela irresponsabilidade da criança. E isso é treino, isso é através da tentativa e erro, mas sempre confiando na providência divina. Então, se você não estiver com você não consegue ir além. Porque o trabalho da terapia holística é um trabalho de muita vulnerabilidade, em que eu preciso confiar no invisível. Eu preciso confiar
que o meu patrão, né, que é o invisível, que é o universo, ele não vai deixar faltar o dinheiro para mim. Meditar, calar a mente, nem que seja por breves minutos para receber a intuição. Exatamente. Exatamente. Observar ali o seu corpo. Isso é trabalho. Isso faz parte do trabalho agora. Né? É como eu falei, o padeiro, ou qualquer pessoa, né? Uma pessoa, por exemplo, se você trabalha numa loja, o que você tem que fazer na loja? Você vai ter que abrir, limpar a loja, limpar o chão, tudo bonitinho para receber os clientes. E você ali que trabalha com as terapias holísticas, o que você tem que fazer? Você tem que se limpar, no caso você é a loja, né? Se limpar através da meditação, através da EFT, que é a próxima ferramenta que eu vou falar aqui agorinha, para que você possa liberar. E aí, gente, eu vou trazer a próxima ferramenta, né? Mas calma que agora a gente vai fazer o exercício, que é a ferramenta da EFT, né? EFT. Ai, que bom, Alene, gratidão. EFT, que é uma técnica chamada Emotional Freedom Techniques, que é uma técnica de liberação emocional. Eu ensino ela, eu cheguei a ensinar ela no curso antigo, mas eu vou deixar ela mais especificada no curso novo. Ela vai ser ela não vai ser uma aula à parte, né? Vai ser um bônus também, outro presente para os alunos, que eu vou auxiliar. Por quê? Porque é uma técnica que eu sinto que ela ajuda muito a liberar o campo, sabe? A liberar as tensões que estão ali. Então, muitas vezes, nós humanos, e principalmente o terapeuta, ele vai sempre transcorrendo as emoções, né? Então, tem hora que você vai se sentir muito incompetente, muito impotente, incapaz. Outra hora você vai sentir muita raiva, porque você tem uma mediunidade, né? É o que o Gasparetto chamava de era médios de encarnados. Acredito que era mais ou menos essa palavra, era mediunidade de encarnados. Então você pega muita sensibilidade do externo. Por isso que tem esse chamado aqui pelas terapias holísticas. Você nem daria conta de não ser terapeuta holístico, né? Você pode até em algum momento sentir um medo, pensou assim, não, eu vou procurar um trabalho seguro, entre aspas. Ou então você já ainda está no trabalho seguro e não sabe quando dar o salto. E aí fica sempre naquela insegurança, mas é importante ter um momento de você dar o salto e confiar no invisível, mas é sempre trabalhando, liberando do seu corpo essas energias presas que estão aí. E aí muitas vezes essa raiva, o que a raiva traz? Entre uma situação de coisas, a raiva ela vem lembrar você que você está se colocando numa situação indigna. Então a EFT vai ajudar você a entender isso e a liberar. Então por isso que a gente vai aprender essa técnica mais detalhada no curso de tarô, tá? Então vamos lá, meninas, pessoas lindas, quem estiver vendo a retransmissão também. Nós vamos agora para nosso exercício de acolhimento. Então é um exercício muito simples, mas ele é muito poderoso. É um exercício que pode mudar a sua vida. O que eu vou pedir para você fazer? Você vai fechar os olhos e vai se abraçar, sentindo o seu corpo. E nesse momento, você vai olhar para a situação que te traz angústia. Aquela situação que te traz sofrimento, te traz preocupação. Você se abraça, diga seu nome e vai falando: eu confio em você. Acabou tudo isso. Eu sei que foi pesado até aqui. E eu te peço perdão, porque fui eu que te coloquei nessa situação. Eu não queria ter feito isso com você, mas eu fiz. Eu fiz porque eu achei que assim você ia crescer. Eu achei que pelo sofrimento você ia acordar, mas eu errei. E eu peço para você me perdoar.
Me perdoe por eu ter deixado essas pessoas terem maltratado você. Me perdoe por eu ter deixado essas pessoas terem destratado você, diminuído você. Eu achava que aquilo estava certo, que era assim que a gente aprendia. Mas eu errei. Você merece ser bem tratada. Essa situação não está difícil. Tá tudo bem resolvido. Eu confio em você. Eu confio no Criador. Já tá tudo bem. Deixa sair. Eu confio. E vai dizendo a você mesma palavras de perdão, de carinho. E nesse momento visualiza o oposto da situação. Já visualiza tudo arrumado. E diga: é isso que acontece. Já tá tudo certo. Você não vai pra rua, você não vai passar fome, o mundo não vai acabar. Tá tudo certo. Tudo vai se desenvolver da melhor forma possível, porque eu confio em você. Eu confio em Deus. Eu sou parte de Deus e Ele não ia me deixar sozinha. E se vai sentindo esse abraço, vai sentindo esse perdão de você com você mesma. E no seu momento você vai abrindo os olhos e vai percebendo essa energia. Olha, Patrícia! E vai percebendo isso, gente, é para você fazer em todos os momentos, tá? Eu falo por experiência. Nos momentos difíceis eu fiz isso e eu vi a mudança. E teve momentos difíceis em que eu não fiz isso e o trem desandou. Porque você tem que estar com você. Saudades, lindona! Beijo! Você tem que estar com você nesse processo, ok? Gente, foi linda essa live, gratidão a todos vocês. E sinto esse chamado no coração, porque esse curso de tarot terapêutico é um curso que eu tô fazendo muito lindo, sabe? Vai sim, Arlene, vamos torcer aqui pro Insta deixar gravado, mas eu acho que o Insta não tá bugando mais não. Quem sentir no coração de fazer parte do curso, porque vocês vão ainda aprender a usar a criança interior e também a essa técnica incrível que é a EFT, tá bom? Então é isso. Um beijo imenso de luz para todas vocês e tenham uma excelente semana. Gratidão!